Então, assim, nós analisamos a DRE, nós fizemos essa análise de forma vertical e horizontal, ou seja, nós olhamos as despesas em relação ao faturamento dentro do próprio mês, nós olhamos a evolução dessas despesas de receitas ao longo dos meses na DRE, nós analisamos o fluxo de caixa para a gente entender como se comporta o caixa. Nós identificamos que uma ação no mês atual, ela vai refletir 3, 4, 5 meses para frente no meu caixa, né? Nós identificamos que uma ação de ou aumentar faturamento ou reduzir uma despesa ou um custo na tua empresa, como um imposto, como uma comissão, isso já impacta ao longo dos meses, né, em gerar caixa na tua empresa. Às vezes a gente não sabe gerar caixa, a gente sabe trabalhar, trabalhamos muito, de forma arduamente, mas a gente não sabe gerar caixa. Para gerar caixa, a gente tem que ter o controle, a gestão desse fluxo de caixa de forma diária. Uma outra ferramenta importante para ser analisada é essa que nós estamos vendo aqui na tela, o ponto de equilíbrio dentro da tua empresa. Esse ponto de equilíbrio da tua empresa, ele é uma informação que nos norteia para várias atividades, inclusive para calcular a meta de venda. Nós calculamos, e grande parte das empresas calculam, as metas de venda baseada no histórico do ano anterior ou baseada nas despesas fixas do mês. Só que ela não leva em consideração que quando eu vendo, eu gero mais despesas. Toda vez que eu vendo, eu gero despesa. E aí, essa despesa que é gerada, ela tem que ser somada a despesas fixas. E essa análise, né, aqui conforme o cursor do mouse está mostrando, né, isso aqui é uma simulação onde nós temos aqui nessa linha aqui vertical faturamento, nós temos nessa linha horizontal os dias do mês, tá? Simbolizando aqui no pontinho de encontro delas o primeiro dia do mês e lá no final, tá? Lá no final, o final do mês, tá? A gente já começa o mês devendo. Então, todo mês a gente já começa devendo ele, ó, 30 mil reais. Tá? O mês já inicia que a gente já começa devendo. Que são os teus custos fixos, esse débito. Mas à medida que eu vou começando a ter receita, eu vou começando, que essa linha em azul, eu vou começando a faturar, eu vou gerando despesa, que é essa linha em vermelho, tá? E à medida que eu vou avançando, eu vou gerando mais e mais despesa, né? Eu comecei aqui com uma despesa de 30 mil reais, tá? E eu finalizei aqui, ó, no meu ponto de equilíbrio, uma despesa de 90 mil reais. 90 mil reais. Então, abaixo, isso que é o ponto de equilíbrio, que é a junção, é justamente o marco zero, é onde as despesas, ela realmente se iguala à receita, né? E a empresa não gera lucro, ela só pagou as contas. Interessante a gente observar que muitos empresários pensam que o ponto de equilíbrio é aqui, ó, é onde esse azulzinho aqui, que é a tua receita, encontra as despesas fixas ou custo fixo da tua empresa, e não é. Muito pelo contrário, né? Ela vai mais adiante. Então, tudo que eu faturar abaixo do ponto de equilíbrio, eu tenho um prejuízo. Ou seja, se eu faturar abaixo do ponto de equilíbrio, eu vou precisar de aporte financeiro para poder cobrir a despesa gerada e que não veio de faturamento, tá? E à medida que eu ultrapasso o ponto de equilíbrio, eu começo a gerar lucro. Em amarelo, eu tenho um custo total. O que é esse custo total? São as despesas variáveis, mais as despesas fixas, né? O encontro delas, né? E eu encontrei aqui. Nesse caso hipotético, de 90 mil reais. E agora eu vou ter lucro. Onde é que está o lucro? A partir do ponto em vermelho, entre a linha vermelha e a linha azul, eu tenho um lucro. E é interessante observar que à medida que eu me distancio, tá? À medida que eu me distancio, esse lucro, ele cresce de forma muito mais rápida. É interessante entender esse ponto de equilíbrio para saber em que período do mês tu atinge ele, se é que atinge. Mas se eu atinjo, quando é que eu atinjo? Porque no exemplo aqui, ó, o mês acabou e eu não tive muita oportunidade de gerar mais lucro. Se eu tivesse mais uma semana, é capaz do meu lucro ter dobrado, sem ter dobrado venda. É interessante observar isso.
Por que isso acontece? Porque a partir do ponto de equilíbrio, isso envolve precificação, a partir do ponto de equilíbrio, eu não tenho mais as despesas fixas. Vamos supor, eu tenho um exemplo aqui de preço, deixa eu voltar aqui, ó, pronto, aqui, ó. Olha que interessante, essa questão do preço aqui, ó. Eu tenho aqui um preço de um produto por R$ 100. As minhas despesas variáveis, ela é R$ 30. As despesas fixas, ela é 50. Então, o lucro foi R$ 20 desse produto que eu vendi. Ou seja, 20% do meu preço é o meu lucro, tá? Só que se eu não atingir o ponto de equilíbrio, se minha venda tivesse terminado aqui, ó, no caso aqui, em R$ 60 mil, eu ia ter lucro? Não, eu não ia ter lucro. Pelo contrário, eu ia ter prejuízo, porque eu estou abaixo do ponto de equilíbrio. Na minha DRE, da mesma forma, a precificação ela é um espelho da DRE. Ou a DRE é um espelho da precificação. Na minha DRE, o meu faturamento de tudo que eu vendi foi R$ 1.000. As despesas variáveis foi 300, despesas fixas foi 500 e meu lucro 200, ou seja, 20%. Só que se eu faturar abaixo, eu vou ter que fazer aporte na empresa, porque eu não consegui pagar tudo, porque eu estava abaixo do ponto de equilíbrio. Geralmente, é nesse momento, o empresário não percebe, ele não sabe disso, mas é nesse momento aonde você deixa de pagar o imposto, aonde você começa a atrasar fornecedor, aonde você começa a atrasar folha de pagamento, tá? Então, quando você fatura abaixo do ponto de equilíbrio, porque ela não gera caixa suficiente para pagar as despesas. Então, se eu atingir o ponto de equilíbrio, aqui deixou de sumir uma coisa. Ou seja, tudo que eu vendo a partir daqui do ponto de equilíbrio, não existe mais despesas fixas, porque elas já foram pagas. Então, aqui o meu lucro agora, ele não é mais 20%. É desses R$ 200 mais 500. Aqui o meu preço unitário aqui, porque a partir do ponto de equilíbrio, eu não tenho mais a despesa fixa. Então, tudo que eu vender a partir daqui, eu vou ter de lucro que as despesas fixas, que não é mais despesa agora, ela vai sobrar, mais o lucro que eu projetei. Então, isso sobra a partir do ponto de equilíbrio, né? É interessante analisar isso e é por isso que essa linha ela vai se distanciar de uma forma extraordinária. E eu preciso de saber para atingir o meu ponto de equilíbrio o mais rápido possível. Para que quanto mais rápido eu atinjo o ponto de equilíbrio, mais eu vou ter tempo faturando nessa zona de lucratividade do meu negócio. Muitas empresas não sabem disso, não conhecem e ficam nesse ping-pong. Mês ele fatura um pouquinho mais, mês fatura menos, tem prejuízo, no outro mês fatura mais. Lembra da DRE que a gente mostrou? Teve mês que ela lucrou 100 mil, teve mês que ela lucrou 5 mil. No mês que ela lucrou 5 mil, ela chegou só até aqui, ó. Ela só passou um pouquinho do ponto de equilíbrio. No mês que ela lucrou 100 mil é porque ela faturou um pouco a mais, então sobrou mais. E no mês que foi negativo, ela faturou abaixo desse ponto de equilíbrio. Dito essa informação, e aqui entra uma informação interessante, que é a gente calcular a meta de faturamento baseado no ponto de equilíbrio. E aí sim, agora sim eu consigo projetar uma receita, um faturamento e inclusive as despesas baseada em informações reais, informações realmente do meu negócio. Eu costumo dizer que a meta 1 de uma empresa, ela tem que ser aqui, ó, na saída da zona crítica de faturamento. Porque 90 mil eu não lucrei nada. Eu vou ter um lucrozinho melhor quando eu atingir 135 mil reais. Eu vou ter um lucro melhor ainda quando eu atingir uma venda de 180 mil reais, né? Então, ou seja, já vou ter mais lucro. E eu vou ter um lucro melhor ainda quando eu faturar acima disso, né? Eu vou já voltar lá para a DRE para que você possa entender esse raciocínio. Então, aqui eu tenho, tá, as fórmulas para que você possa calcular o teu ponto de equilíbrio, tá? A fórmula conceitual, tá? O custo total, tá? É igual a custos variáveis mais custos fixos, tá? O lucro é a receita total menos o custo total, eu tenho um lucro, né? O ponto de equilíbrio é no momento em que a receita total, ela se iguala ao custo total e o lucro é zero. E o ponto de equilíbrio, como é que eu calculo ele? Eu calculo o ponto de equilíbrio, tá? É o custo fixo, tá? Dividido
por 1 menos o custo variável dividido pela receita total. Esse é o cálculo do ponto de equilíbrio da tua empresa, tá bom? Aqui, a gestão do fluxo de caixa, como eu tinha falado, a gente faz a gestão de fluxo de caixa baseado nesse fluxo de caixa aqui, onde eu faço essa análise baseado pelos percentuais, né, e não pelo valor. O percentual que eu gasto como folha, 13%, de impostos, 9%, as despesas operacionais, 6%, e investimento, 3%, o custo da mercadoria vendida, 49%, e o lucro, 20%. Como é que enrica uma empresa? Uma empresa ela enrica quando ela começa a pegar percentuais de lucro e começar a colocar em investimentos, para que eu possa abrir filiais, para que eu possa ampliar o meu negócio e eu possa gerar riqueza na minha empresa, né? E essa gestão desses percentuais ela é primordial para que a gente possa entender essas análises e esse suporte, tá? Voltar aqui para a gente entender aquela questão da lucratividade lá na nossa DRE. Na nossa DRE, nós temos aqui as zonas de faturamento, tá? Que ela lembra lá da crítica, da regular e confortável. Então, vamos lá. Eu calculei que o meu ponto de equilíbrio é R$658 mil. Esse foi o meu ponto de equilíbrio, tá? Se eu faturar isso, tá? Se eu faturar isso aqui, o meu resultado é zero, o meu lucro é zero, tá? E a margem de lucro é zero. Se eu faturar R$987 mil, subtraído do meu ponto de equilíbrio, eu tenho um resultado. Por quê? Por que eu subtraio do ponto de equilíbrio? Porque até o ponto de equilíbrio eu não tenho lucro nenhum. Então, ou seja, eu só vou ter lucro na porção, na fatia do bolo que eu faturar depois dele. Então, o que é que está me dizendo aqui? Que lá naquele gráfico, esse resultado que é o que eu faturei depois do ponto de equilíbrio. Então, é nele que vai estar o lucro. E aí, usando aquela fórmula que a gente passou, a gente vai poder fazer esses cálculos e identificar essas situações, né? Então, aqui eu identifiquei que eu tenho uma lucratividade, tá? A partir do resultado, de R$162 mil, ou seja, 16% do meu faturamento. Eu tenho aqui, ó, se eu faturar R$1.316.000, subtraído do meu ponto de equilíbrio, eu tenho um resultado. Tá? E o que é esse resultado? É despesas fixas mais lucro. Lembra da margem de contribuição? Que eu disse, ó, a parte de contribuição que é o que contribui para poder pagar despesas fixas e lucro. Então, do que eu preciso, a partir do ponto de equilíbrio, sobrou isso. Então, aqui dentro eu tenho que pagar despesas fixas e lucro, né? E aí, aqui eu vou ter, depois do meu ponto de equilíbrio, a despesa fixa ela não existe mais. Depois do meu ponto de equilíbrio, só vai existir agora custos variáveis e lucro. Então, aqui, tirando os custos variáveis, eu encontro a margem de lucro, tá? De R$324 mil, que corresponde a 25%. Tá? Na zona confortável, se eu faturar R$1.600.000, nesse exemplo, eu vou ter um resultado de R$987 mil, onde aqui dentro eu tenho despesas de venda e lucratividade, eu vou ter um lucro disso aqui, ou seja, se eu subtrair o resultado do lucro, eu tenho as despesas variáveis, tá? E, então, é basicamente isso, essa análise, essa parte de DRE, ponto de equilíbrio, margem de contribuição e gestão de fluxo de caixa, a grande maioria das empresas não fazem. Elas estão restritas a fazer apenas o contas a pagar e o contas a receber. Muitas vezes não fazem uma conciliação bancária, não tem rotinas gerenciais no financeiro, não tem um setor de cobrança bem definido e estruturado. Quando eu falo definido e estruturado, não é pessoas, não é um setor grande, não. É o processo, porque se tua empresa é pequena, os processos são menores, as vendas são menores. Se tua empresa ela vai ser muito maior, à medida que tua empresa vai crescer, vai precisar de gente para poder ter essa gestão e essas análises bem maiores, tá? Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo muita sorte, né? O workshop é Construindo Sonhos, e esse workshop Construindo Sonhos, eu fico muito feliz quando se traz uma análise financeira para que a gente possa, né, construir esses sonhos e
alicerçar esses sonhos em bases sólidas para que esses sonhos se transformem em realidades e consigamos atingir os nossos objetivos nos nossos empreendimentos, nas nossas jornadas. Agradeço demais, desejo muito boa sorte para todos vocês. Meu nome é Taylor de Alencar Cartacho, não sei se eu me lembro se eu falei no começo, mas meu nome é Taylor Cartacho e estou à disposição para o que precisar e muito boa sorte. Obrigado.